A questão 4, ela pede determinar qual é a equação da reta que representa o gráfico abaixo. Bom, para fazer a equação da reta tem diversas maneiras, uma delas é usando determinante. Para isso eu preciso de duas coordenadas. A coordenada A que aparece aqui no gráfico é a coordenada onde o x vale 2 e o y vale 1. Já a coordenada B que aparece no gráfico, o x ele vale 5 e o y vale 3. Então, utilizando essas duas coordenadas com determinante, eu posso dar da seguinte forma. O determinante de uma reta, ou seja, ele é sempre igual a zero porque não existe área, associando, é claro, a área de um triângulo. Então, nós temos um x e y teórico, o 2 e 1, que é a coordenada A, um 5 e 3, que é a coordenada B. Para fazer o determinante, vou completar uma matriz comum, que é o elemento neutro na multiplicação. Como a matriz é de ordem 3, para resolver o determinante dela, vamos usar a regra de Sarros. Nesse caso, x, 2, 5, y, 1 e 3 seria a repetição das duas primeiras colunas em ordem. Multiplicando por diagonal para a direita com o mesmo sinal, a multiplicação que vai para a nossa diagonal x, 1, 1 vai dar então mais 1x, y, 1 e 5 vai dar mais 5y, 1, 2 e 3 dá 6. Agora para a esquerda as diagonais, 1 vezes 1 vezes 5 dá 5, então fica menos o 5, x vezes 3 vezes 1 dá 3x, então fica menos 3x, e y vezes 2 vezes 1 vai dar 2y, então fica menos 2y. Tudo isso é igual a zero, já que se trata de uma reta. Simplificando, menos 3x mais 1x dá menos 2x, menos 2y mais 5y dá mais 3y, menos 5 mais 6 dá mais 1, igual a zero. Bom, não tendo a equação no formato geral, para ficar um pouquinho mais estético, vou deixar o x à frente positivo. Então, tudo multiplicado por menos 1, ficando 2x menos 3y menos 1 igual a zero. Nesse caso, nós temos a equação geral da reta. Ok? Um grande abraço a todos. A questão 3 pede determinar o ponto médio entre o ponto A e o ponto B. Bom, o ponto médio entre A e B nada mais é do que determinar qual é o ponto médio do segmento que vai de A até B. Eu posso fazer de diversas maneiras. Eu posso observar o gráfico e verificar qual é o ponto médio. Por exemplo, aqui no eixo X, a nossa coordenada vai de 0 até 5. Então, metade de 0 a 5 é 2,5. Aqui no eixo Y vai de 2 até 5. Então, metade de 2 até 5 ela é 3,5. Portanto, o ponto médio é a coordenada onde o x vale 2,5 e que o y vale 3,5. Se eu quero fazer isso, mas sem olhar graficamente, como que funciona o processo? Bom, para que eu ache o ponto médio, eu posso também, então, efetuar qual é a média dos valores de x e também efetuar qual é a média dos valores para y. Então, nesse caso, nós temos que o ponto médio vai ser igual. Média para x, 0 mais 5 dividido ao meio. Média para y, 5 mais 2 divididos ao meio, ficando que o ponto médio entre A e B é igual a 5 meios e também 7 meios. Somente isso, questão bem fácil, até mais. Continua a correção da prova, na questão 2, foi dar uma matriz A, que aparece no visor, onde o determinante dela é igual a 10. Observe que na matriz A está faltando um elemento, já para forçar a pessoa a tentar usar as propriedades. Então, o que pede na letra A? Ela pede qual é o determinante da matriz A transposta.
Bom, pela propriedade, o determinante da matriz A transposta é igual ao determinante da matriz. Nesse caso, ele também vale 10. Na letra B, o que pede é o determinante da matriz inversa de A. Bom, então, simplesmente, o determinante da matriz inversa de A, ele é igual ao inverso do determinante de A. Então, nesse caso, simplesmente 1/10. A matriz C, ela pede quanto equivale ao determinante da matriz 2A. Bom, multiplicação de uma matriz por uma constante, então o determinante ele vai ser igual a essa constante elevada à ordem da matriz vezes o determinante da matriz A. Nesse caso, como a matriz aqui é uma matriz de ordem de 3 linhas e 3 colunas, a ordem dela é 3. Então, 2 elevado a 3 vezes determinante de A, que é 10. Nessa situação, 2 ao cubo é 8 vezes 10 dá 80. Somente isso, até mais. Olá pessoal, começando a correção da prova do terceiro ano. Na primeira questão nós temos resolver em reais a equação determinante disso aqui igual a 10. Então, primeiramente, como essa matriz é de ordem 2, para fazer o determinante dela, é só multiplicar o produto da diagonal principal com o mesmo sinal e o produto da diagonal secundária mudando o sinal. Então, 12 vezes 6 são 12, vai ficar aqui então menos o 12. Isso igual a 10. Bom, menos 12 mais 9x é igual a 10. Deu uma equação primeiro grau de variável x, então é só isolar a variável. Nesse caso, 9x é igual a 10 mais 12. 9x vale 22, então o valor de x é igual a 22 nonos. Somente isso.